Mind Makers para falar para vocês como que vem essa plataforma, como é que a gente vai trabalhar com o pensamento computacional com os alunos. Tá? Eu acho que ele vai fazer uma explanação bem bacana, vocês curtam bastante. E depois a gente vai falar com o Ingrid Stas, que vai ser com a Evelyn. Sejam todos bem-vindos. Tá bom? Obrigada pela presença. Obrigada. Certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pri, Ana, Alexandra, todo o time aí. Que bacana estar aqui com vocês, conhecer a grande família, né, do Sagrada Família do Rio de Janeiro. Então, como foi dito, vou falar um pouquinho com vocês sobre essa proposta, tá, do pensamento computacional, uma grande novidade que o Colégio Sagrada Família traz aí para os alunos, né, a partir de 2021. E eu queria só confirmar se vocês estão vendo já a minha tela, como eu estou compartilhando. Eu não consigo enxergar daqui, tá tudo certo? Puderem me avisar pelo áudio? Sim, Daniel. Sim. Perfeito. Ótimo, então, vamos lá. Então, pessoal, o pensamento computacional, eu acho que vale a pena a gente dizer que não é mais uma questão de futuro, né? Eu acredito que o pensamento computacional se trata de um conteúdo essencial para o presente da educação, para o presente da vida em cidadania. É difícil a gente falar de uma formação integral e plena se a gente não considerar esse mundo digital que nos rodeia. Então, ao meu ver, pensamento computacional ele já é algo muito presente na atualidade, é um tema em evidência. E alguns dados aqui que a gente encontra para corroborar isso, né? O Fórum Econômico Mundial, o principal evento econômico realizado a nível, né, mundial todos os anos, ele traz de forma recorrente a cada ano, apontando que a cultura digital é um fundamento essencial para que se tenha um desenvolvimento pleno do indivíduo no mundo contemporâneo. Apenas as ciências exatas, ciências da natureza, não são o bastante para explicar o mundo no qual vivemos hoje. A nossa interação com o digital, ela é tão intrínseca ao que fazemos no dia a dia, que se faz necessário trazê-la como parte da educação básica, e o Fórum Econômico Mundial traz isso nos relatórios apresentados a cada ano. Outro ponto importante é que países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, eles orientam todos os países membros da organização a trabalharem o pensamento computacional na educação básica, tanto de escolas particulares quanto escolas públicas desses países. E é a mesma OCDE, a organização que realiza o PISA, que é o principal exame de avaliação do estudante da educação básica a nível internacional. E aqui eu digo o seguinte, independentemente de, no Brasil, ser adotado ou não o PISA como exame avaliativo da educação básica, eu acho que ele é importante, porque o que o PISA se propõe, o que os países da OCDE se propõem a avaliar? Qual é o conhecimento básico necessário para o aluno, ao finalizar a educação básica, viver e se desenvolver integralmente no mundo de hoje? E é essa a proposta do PISA, né? A pessoa que sai da educação básica, ela sai em condições de viver plenamente no mundo ao qual ela pertence? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. E o PISA de 2021, ainda há discussões se haverá PISA em 2021 ou se será postergado para 2022. Ele é feito a cada 2 anos, mas independentemente se for em 21 ou em 22, ele vai trazer pela primeira vez na sua história a avaliação do pensamento computacional como parte do currículo básico para esse indivíduo que vive no mundo de hoje, ao finalizar a educação básica. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem aqui de início para a gente trazer para vocês, de que o pensamento computacional se trata de fato de um tema em evidência na atualidade e hoje, né, no mundo pós-Covid, pós-pandemia, acredita-se que
empresas, indústrias, serviços deram um salto nos processos de digitalização. E se a escola que trabalhava o pensamento computacional antes já estava um passo à frente, hoje a gente pode dizer que a escola que o faz está pelo menos uns 5 passos à frente. E para não ser apenas uma exposição aqui, né, teórica, de exposição de conteúdo apenas, neste momento aqui, agora eu quero chamar 2 pais de alunos e pode pedir ajuda para o filho, tá? Geralmente as crianças se saem muito bem nessa atividade aqui, nessa pequena aula. Vamos entender um pouco como que será trabalhado o pensamento computacional no Colégio Sagrada Família, e para entender isso, nada melhor do que a gente ter uma aula aqui agora, uma pequena aula do pensamento computacional. E eu quero então chamar aí 2 pais. Se tiver com o filho ao lado, é melhor ainda, pede ajuda para o filho e fazem junto vocês aí. Algum voluntário, abre o microfone para a gente se apresentar formalmente aqui e dar início à nossa aula. Se não tiver ninguém voluntário, eu vou colocar a responsabilidade na tia Pri. Ela vai ter que escolher 2 pessoas aí para mim. Ó, já vou então, pode? Pode. Eu queria Danusa Peixoto, que eu vi que Rafa estava ao lado. Maria Elisa também, que os meninos estavam ao lado. Vamos, o desafio? Aceitam? Vamos lá, tia Priscila. Danusa é a mãe do Rafa. Isso. Tá, e quem que é a outra, Pri? Maria Elisa, mãe de Caio e Matheus, é que eu acho que ela estava dirigindo, eu não sei se ela vai poder participar. Mas de se não... preferência, alguém que esteja em casa. Ah, não, Maria Elisa já está em acabei casa. de chegar. Aí, já está em casa. Acabei, vamos lá. Eu também. Maria Elisa é mãe de quem? Maria. Caio e Caio e Matheus. Matheus. Do segundo ano. Eu quero. Caio e Matheus, perfeito. Então, vocês 2, Danusa e Maria Elisa, junto com Caio e Matheus, e a Danusa junto com o Rafa. Vamos lá, então? Olha só, a gente vai ter que fazer um desafio aqui agora de conduzir esse robozinho. Vocês estão me vendo? Conseguem me enxergar também, a minha câmera? Ok. Olha só, existe um robozinho, que é essa bolinha aqui, ó, esse aqui é um robô que vocês vão usar nas aulas do pensamento computacional. Porém, antes de usar o robô, a gente precisa entender o que é um robô e como que eu faço para programar um robô, né? Não dá para eu colocar isso aqui na mão de vocês, ele não faz nada sozinho, ele precisa de que alguém programe ele para ele poder funcionar. Então, a primeira parte da nossa aula é a gente assistir um videozinho curtinho. Eu vou mostrar para vocês aqui agora esse vídeo. E aí, esse vídeo vai explicar o que é um robô. E aí, a gente vai depois fazer essa atividade, tá? De programar um robô, fazer o robô chegar até o tesouro sem passar pelas bombas. Vai ser esse o nosso desafio. Então, antes da aula, da atividade em si, vamos assistir esse vídeo aqui rapidinho, com muita atenção, e depois a gente vai fazer a atividade levando o robô. O nome dele é Sphero. Esse robô aqui parece uma esfera, né, uma bola, para levar o Sphero até o tesouro. Então, atenção, Danusa e Rafa, Marilisa e Caio com Matheus, tudo pronto aí? Podemos ir? Vamos lá, então. Se estiverem ouvindo o áudio certinho, manda um ok aí no chat, só para a gente saber, tá? Vamos lá, então. Vamos ouvir o vídeo para depois saber fazer a aula, tá? Robôs. Todos conhecemos os robôs dos cinemas, dos jogos. Algumas vezes eles são do bem, outras do mal. Alguns não possuem pernas. Se locomovem rolando, com rodas ou esteiras. Outros são parecidos conosco, têm 2 braços, 2 pernas. E alguns são bem estranhos, afinal de contas, nos filmes, o importante é a diversão. Mas como são os robôs de hoje comparado aos robôs dos filmes e do passado?
Alguns robôs, chamados industriais, conseguem pegar objetos, cortar, compactar, separar, furar, tudo com alta precisão e velocidade incomparável. Alguns robôs ajudam médicos a realizar cirurgias complicadas, às vezes até sozinhos. Tudo isso graças a uma programação muito inteligente. E tem aqueles robôs que vão até onde os humanos não conseguem ir. Eles são construídos e programados para explorar planetas, luas, asteroides e cometas, coletando informações e nos enviando por mensagem sem que precisemos arriscar nossa vida. Gostou? Pois você vai programar e criar seus primeiros robôs neste curso. E quem sabe o que você será capaz de inventar no futuro? Bem-vindo ao mundo dos robôs! Eu vi um sorrisão enorme ali no rosto do Rafa. Enquanto a gente estava explicando sobre o que é o robô. Oi! É porque eu quero ser cientista quando eu crescer. Que legal, Rafa! Então, aprender sobre robôs vai te ajudar muito a ser um cientista. Robôs ajudam demais os cientistas. Sabia? Vamos lá, então, agora chegou a nossa hora de programar um robô, Rafa, junto com Caio e Matheus. Estão preparados? Vamos lá, então, deixa eu colocar aqui de novo a tela, onde nós temos ali, ó, o Sphero, deixa eu colocar aqui, peraí, tá, agora já apareceu. Vocês estão vendo aí, né, o Sphero, olha só. Eu tenho o Sphero aqui, ó, no cantinho deste tapete, deste mapa quadriculado. Vocês estão vendo? Rafa e Caio e o Matheus estão vendo? O robozinho aqui, ó, no canto, onde eu estou mexendo com o mouse. Eu não consigo ver vocês, então... Sinalizaram que sim, tá, Daniel? Eu tô. Se quiserem, pode abrir o microfone, porque eu não vou conseguir ver vocês agora, e aí a gente vai falando por áudio mesmo, tá bom? Combinado? Sim. Combinado. Pode deixar o áudio aberto, então. Vamos lá. Olha só, tá vendo que eu tenho uma bomba aqui? A gente tem a missão do Robogod, que é esse personagem, de pegar o tesouro sem encostar nas bombas. Como que eu faço para programar esse robô? Prestem muita atenção. Olha só. Tá vendo essa setinha azul aqui na frente dele? Essa setinha, ela indica para onde o robô vai se mexer. Então aqui ele está andando nessa direção. E eu preciso usar esses comandos que estão aqui, ó, ao lado, para fazer ele andar por esses quadrinhos e chegar até o tesouro. Quando eu colocar o comando, por exemplo, essa setinha aqui quer dizer mova à frente. Quer dizer que ele vai andar um quadrinho na direção em que a setinha azul está apontando. Se eu colocar, quer ver? Vou colocar aqui agora para vocês verem, ó. Tem a setinha mova à frente, ele vai andar um quadrinho para frente na direção em que a setinha estará apontando. Quando eu apertar o play, olha o que vai acontecer. Ele andou para frente na direção do quadrinho em que a setinha está apontando, certo? Só que ele não chegou ainda até o tesouro. Eu preciso, então, montar vários comandos aqui, de maneira que ele chegue até o tesouro. O que esses outros comandos fazem? Ó, essa setinha apontando para a direita faz o robô virar à direita a partir da posição em que ele se encontra. Então, imagine que você é o Sphero e você está olhando na direção em que ele está olhando. Como seria virar à direita? Vocês vão ter que fazer isso aí para poder fazer o algoritmo e esses comandos certos, tá? E a mesma coisa com a setinha que aponta para a esquerda. Se você fosse o Sphero e eu dissesse para você, vire à esquerda, para onde você iria virar? Vocês têm que fazer, né, o papel do Sphero para poder programar ele certinho, tá bom? E aí vocês têm várias chances para testar
o que estiverem montando, tá? Até a gente conseguir fazer o Sphero, chegar até o tesouro. Beleza, Rafa, Caio e Matheus? Tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá, então. Eu vou começar com o Rafa. Rafa, qual será o primeiro comando que eu vou colocar aqui nesse comando para fazer o Sphero chegar até o tesouro? Primeiro, eu acho que pra cima, é pra cima. Essa aqui, mova à frente? Aham, pra cima. Isso. Essa aqui é a setinha mova à frente. Ele anda para frente, tá? Tá. Perfeito. Agora você, Caio, qual vai ser o próximo comando? Se ele tá aqui, qual vai ser? Ele vai ter que andar para... Não. Se ele tá aqui, ele vai ter que ir para... Pra esquerda. Para a esquerda, ok. E agora, Matheus, qual vai ser o próximo comando? Ele já tinha nascido. Pra frente. Mova à frente. Agora, Rafa, você de novo. Agora pro lado. Mova à frente. Mova a frente pro lado. Mova à frente. Sim, mova a frente. Ok. Agora, Caio, você. Morra pra frente. Mova para frente, tá? Agora, Matheus. Já tá aqui. Ele só vai mover pra frente agora. Mova pra frente. Mova para frente de novo? Sim. Sim? Ó, vocês podem testar a hora que quiser, tá? Ver se tá certo. O que vocês estão pensando, se é de fato aquilo que o robô vai fazer. Para direita, para frente. Aqui podia ir. Para direita de novo. Para direita de novo. Até o tesouro. Até chegar o tesouro para frente. Tá, então aqui eu tenho, ó. Vamos testar o que vai fazer aqui até agora? Uhum. Podemos testar? Sim. Vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos. Ele vai fazer 6 movimentos. Observem bem quais serão esses movimentos e qual a relação desses movimentos com o comando que está aqui, tá? Então vamos lá, primeiro movimento, olha só, vai fazer tudo de uma vez, ó. Moveu à frente, virou à esquerda, moveu à frente, moveu à frente, moveu à frente e moveu à frente. Não chegou no tesouro, não encostou na bomba, mas ainda não chegou no tesouro. Vamos lá. O que eu tenho que mudar aqui para corrigir a trajetória dele? Podem falar, Rafa, Caio e Matheus. Qual é o comando? Direita. Eu tenho que tirar algum desses comandos aqui? O que vocês acham? Sim. Tem que tirar o de cima do último. Esse aqui, né? Aí Tá. a gente troca pro direita, vai pra cima e direita. Agora vire à direita. E depois? Aí a gente vai botar a segunda a da frente. Da frente. Mova à frente. E agora? Vai pro... Vai pra frente? Pode ser pra frente? Para frente, pode ser. Não sei, vocês estão fazendo. Eu só estou obedecendo. Eu sou o robô. Eu estou montando os comandos. Só isso. Já chega. Aí chega? Sim. Vamos testar? Vamos testar? Vamos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comandos aqui, ó. Vamos testar. Ó, moveu à frente, virou à esquerda, à frente, à frente, à frente, virou à direita, moveu à frente, ainda não chegou no tesouro. O que está faltando aqui? Um quadrado pra Direita. frente. Um quadrado pra frente. Um quadrado pra frente. Um quadrado Pra frente. para frente? Pra frente. Será que agora vai chegar? Sim, vai chegar, porque a da outra dá certo. Vamos ver então. Da frente. Vamos testar então, ó. Confio em vocês, hein? Vamos lá, ó. Moveu à frente, virou à esquerda, moveu à frente, moveu à frente, moveu à frente, virou à direita, moveu à frente e à frente.
Muito bem! Chegaram. E olha só, a gente teria aqui mais outros 2 desafios. Aqueles comandos que a gente fez na etapa 4, será que ele serve para a etapa 5? O que vocês acham? Não presta, não presta. Fala. Não presta. Eu sei. Tem 3 bombas, então não presta. Eu sei fazer. Minha irmã não tem nada. Eu também sei fazer. Essa Tá, daí eu mas sei fazer. vocês vão fazer isso nas próximas aulas do pensamento computacional, tá bom? Hoje aqui não vai dar tempo. Hoje aqui não vai dar tempo. Tem aula, tem professor novo, nem sei o que aconteceu. Só Tá. Obrigada, agradece. Obrigado, Rafa, Caio, Matheus. Beijo para vocês. Excelentes alunos, tá? Se preparem então, porque vocês vão ter que programar robôs nas aulas. Isso. Eu adorei a aula, obrigado. De nada. A aula ficou muito legal. Aula, Rafael Haddad. Ótimo! Eu adorei ter vocês também como alunos aqui hoje. Serão excelentes cientistas, tá? Você, Rafa, principalmente, que já disse que quer ser cientista. Os outros também, o Caio e o Matheus, serão excelentes pesquisadores e inventores também, cientistas, usando a computação para isso, tá bom? Obrigado, agradeço aí aos pais também que acompanharam, tá? Beijo para vocês. Agora, continuando aqui com o nosso bate-papo com os pais agora, né? Pessoal, percebam que quando a gente fala de metodologia ativa, é importante eu trazer uma experiência para o aluno que vai exigir dele os fundamentos que foram apresentados. Então, não faria sentido eu trabalhar essa aula com os alunos apenas apresentando de forma teórica o que é um robô e o que é um algoritmo. Né? Apenas dizer o que é, hoje, para o modelo de educação atual, já não é suficiente. E é por isso que o pensamento computacional se estrutura em uma metodologia ativa de aprendizagem, que a gente traz situações em que o aluno deve aplicar os fundamentos apresentados a eles em um cenário específico, né? Não é apenas o que eu sei, mas é o que eu faço com aquilo que eu aprendi. Então, perceba que na etapa 5 ali do nosso desafio, a mesma resposta, o mesmo algoritmo não serviria, mas os mesmos fundamentos aplicados em outro contexto seriam perfeitamente úteis, né, naquele cenário. E quando eu mostro para vocês aqui essa tabela, eu estou apenas dizendo que o pensamento computacional também ele explora e ele potencializa outros campos do conhecimento por meio da metodologia ativa. Por exemplo, dentro da geografia, ensino fundamental, primeiro ano, deve-se propiciar ao aluno a capacidade de criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. Foi o que o Matheus, o Rafa e o Caio acabaram de fazer. Criaram um mapa mental para poder, assim, levar o Esfiro, né, até o tesouro. Veja essa daqui, ó, de matemática. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição. Posição referencial. Utilizando termos como à direita, à esquerda, mova à frente, exatamente o que nós fizemos. Mas uma coisa é importante dizer, o pensamento computacional, ele não é apenas um facilitador de outras áreas do conhecimento. O pensamento computacional, ele possui ciência própria, objetos de conhecimento próprio. E é isso que será trabalhado de forma objetiva nas aulas do pensamento computacional. Não é apenas um ajudador de outras matérias, embora ele faça isso, mas é também trazer para o aluno fundamentos da ciência da computação. Trazer para o aluno a cultura digital, que é a capacidade do aluno não apenas consumir tecnologia, mas que ele também seja capaz de compreender a tecnologia,
analisar a tecnologia e, o mais importante, criar a partir da tecnologia. Isso é cultura digital. E por essa razão, veja, aqui eu tenho, de forma mapeada, aula a aula, habilidades e competências e objetos de conhecimento próprios do pensamento computacional. Por exemplo, decompor as etapas necessárias para resolver um problema em sequências precisas de instruções. Aqueles comandos que os meninos montaram é um algoritmo. A definição para algoritmo é sequência precisa de instruções. Olha essa outra aqui, ó. Implementar soluções de problema usando uma linguagem de programação visual em bloco. O que eles fizeram foram montar um algoritmo utilizando a linguagem de programação visual, que são os blocos de mova à frente, vire à direita, vire à esquerda. Isso são habilidades e competências, objetos de conhecimento próprios do pensamento computacional. E caminhando para a parte final da minha fala aqui, até para que a gente tenha um tempinho para responder dúvidas e perguntas que vocês possam ter, todas as aulas, esse currículo, esse conteúdo, ele será trabalhado, sustentado em padrões de aprendizagens, tanto a Base Nacional, que é um documento brasileiro, né, que normatiza a estruturação de currículos de toda a educação básica no Brasil, e também alguns padrões de aprendizagens internacionais que eu acho que são bem interessantes. Um deles, por exemplo, a NGSS, não vou nem arriscar falar inglês aqui, porque a Evelyn do English Stars está com a gente, professora bilíngue, então não vou nem passar vergonha aqui. Então, veja, a NGSS, ele vai dizer para a gente, por exemplo, como que a geração atual prepara a próxima geração para viver no mundo que eles irão viver. Né? E nunca uma geração foi tão desafiada a fazer essa atividade de forma eficiente, porque nós não sabemos como será o mundo em que os nossos filhos viverão, mas precisamos prepará-los para viver bem nesse mundo que é incerto e ainda desconhecido. E as aulas do pensamento computacional, elas trazem desafios, trazem projetos, de maneira que os alunos consigam desenvolver habilidades que permitam eles viver nesse mundo incerto, novo e ainda desconhecido para nós. Então, todo o currículo é sustentado em padrões de aprendizagem, tanto nacional quanto internacionais também. Para os pais dos alunos da educação infantil, a gente apresenta aqui agora um pouco do material didático. O material didático do pensamento computacional, ele é híbrido. Ele tem parte física, que são essas folhas aqui, no tamanho A3, essas lâminas. Ele tem a parte também eletrônica educacional, que são esses robozinhos que estão aqui, e tem também a parte de correção de atividades, que é uma plataforma digital. E aqui eu mostro apenas alguns exemplos de aulas acontecendo. Essa aqui é uma aula para alunos da educação infantil, em que eles estão trabalhando aqui conceitos e fundamentos de ordenação. Aqui, nessa outra aula, reconhecimento de padrões, e também aprendendo aqui sobre sequência de eventos, para que o robô possa colher a maçã. Quais eventos devem acontecer antes e em qual ordem? Né? Entendendo essa ordem de cores de maçã, qual será a cor da próxima maçã? Trabalhando conceitos de análise de padrões e ordenação em sequência. São a forma como a gente trabalha as aulas do pensamento computacional na educação infantil. Lembram dessa aula agora que a gente fez com o Rafa, com o Caio, com o Matheus? Aqui os alunos da educação infantil vão vivenciar uma experiência parecida, mas não em um ambiente digital.
mas sim de forma concreta. Eles vão ter que montar as setinhas e programar essa abelhinha aqui, ó, para fazer o caminho até chegar ao tesouro, trabalhando lateralidade, navegação por orientação, espelhamento, a abelhinha vindo em direção contrária a que eu estou, a minha direita vai ser a esquerda da abelhinha, a minha direita vai ser a esquerda dela e a esquerda dela a minha direita e assim vice-versa, né? Então eles vão trabalhar isso também de forma concreta. Na educação infantil ainda a gente tem aulas de primeiro contato com tecnologia, desculpa, com tecnologia de ponta. Aqui eles estão experimentando uma experiência, né, com a realidade aumentada, uma tecnologia popularizada hoje, melhor dizendo, uma tecnologia em ascensão na atualidade, embora ainda não popularizada. E a gente traz, então, algumas experiências com os alunos aqui. O aluno, né, pintou o desenho, e quando o desenho é focalizado ali pela câmera de um smartphone ou de um tablet, o desenho cobra vida na tela do dispositivo na forma de uma animação 3D. E essa é a base de uma realidade aumentada. Você tem uma sobreposição do digital em cima do físico, né? O virtual integrando o ambiente físico, e eles começam a ter essas primeiras noções dessas tecnologias em ascensão na atualidade. Um outro exemplo de aula acontecendo na educação infantil, eles precisam programar esse robozinho aqui para vencer labirintos, né, percorrer labirintos a partir dos padrões de cores que ele reconhece pelo caminho que ele segue. Quem já viu aí, por curiosidade, aqueles galpões da Amazon, ou até mesmo o sistema de correios da China, você tem alguns robozinhos andando em uma superfície, né, que orienta o caminho pelo qual eles devem seguir. Aqui a gente tem um cenário parecido, mas, claro, em um nível de complexidade bem inferior, bem mais simples, tá? Aqui eu fiz questão de trazer alguns exemplos de aulas acontecendo no formato remoto, apenas para trazer a tranquilidade para os pais e também para a escola, que já teve contato com essa informação, de que, independentemente do digital, né, do remoto ou do físico, não há nenhum comprometimento para as aulas, tá? Seja no formato remoto, seja no formato digital, de ensino remoto, as aulas, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, todas elas são suportadas pela plataforma já desenvolvida pela Somos para a execução do projeto, do programa Pensamento Computacional, tá bom? E aqui falando um pouco do ensino fundamental, os alunos recebem um caderno de criação. O caderno de criação tem o propósito não de trazer conteúdo, mas de registrar a aprendizagem desse aluno, tá certo? E aqui, por exemplo, eles vão fazer uma aula de circuito elétrico em que utilizam bateria, lâmpada LED, fita de cobre, e se eles entenderam de fato como funciona um circuito elétrico, eles terão que montar um circuito elétrico no próprio caderno deles. E aí eles vão fazer também projetos envolvendo a parte de engenharia, a parte de montar, né, circuitos elétricos. Eu tenho umas pecinhas aqui que está na mão do aluno ali, né, da aluna, e os alunos vão manusear esses componentes, né, eletrônicos, que são partes de um circuito elétrico, para montar, por exemplo, um carrinho que será movido a controle remoto. O carrinho não existe. Eles precisam montar em uma placa as peças, uma a uma, de um carrinho, e cada um na sua forma. Não há roteiro, apenas há, né, a orientação. E as aulas todas voltadas a projeto, para que eles apliquem esses conhecimentos de forma prática. E aqui eu termino com essa parte mostrando um pouco de uma aula acontecendo, uma aula de projeto, em que os alunos do ensino fundamental tiveram que programar esse robozinho aqui, que tem garras, tem sensores, para fazer um reflorestamento ambiental. Eles precisam identificar
a partir da forma da dobradura dessas árvores, cada árvore representa um tipo de vegetação e o robô deve conduzir cada árvore para a região específica a qual essa vegetação pertence. Então, não é uma aula de geografia, pessoal, atenção. Mas o que a gente está fazendo aqui? O conhecimento do aluno na aula de geografia sobre biomas, sobre regiões do Brasil, aquele conhecimento que ele não via aplicação para esse conhecimento, agora ele terá que usar esse conhecimento em uma aula do pensamento computacional. Isso ajuda a fixação do conteúdo. Mas, lembrando, não é uma aula de geografia, é uma aula de pensamento computacional em que o objetivo é entender como eu programo sistemas computacionais para realizarem tarefas determinadas. Essa é a proposta da aula. E aí vocês vão conhecer mais a fundo depois. Haverá um espaço ambientado para essas aulas acontecerem. O Colégio Sagrada Família já possui, né, um ambiente semelhante a esse para as aulas do pensamento computacional. E vocês vão poder acompanhar tudo isso pela plataforma. Será gerado um login, uma senha, para vocês pais acompanharem aula a aula. Vocês vão receber um e-mail informando, após cada aula, qual conteúdo foi trabalhado. Os alunos recebem as tarefas de casa na forma de missões secretas, e aí quando ele faz a tarefa, essa luzinha aqui fica acesa e ele acumula pontos. Então a gente traz muito da gamificação, né, dentro dessas aulas também. Uma visão geral, bem breve, rápida, do que espera os alunos do Colégio Sagrada Família a partir de 2021 já, com aulas do pensamento computacional, tá bom? E tendo como referência aí o Caio, o Matheus e o Rafa, essa garotada vai dar show nessas aulas, tenho certeza. E estou à disposição para dúvidas, perguntas que possam ter aí. Estou à disposição. Que coisa boa, hein? Agora eu vou confidenciar uma coisa para vocês. A Carol, que está aí, a mãe de Miguel, já me mandou um zap aqui. Miguel vai ficar louco quando souber disso. Carol, cadê você? Porque o olhinho dela brilhava, você explicando. Que legal, que legal. Carol, tá por aí? Se tiver microfone, às vezes não tem microfone, né? Onde tá? Não sei. Eu acho que a Carol tem um problema no dela mesmo. Muito encantada mesmo. Aí ela tá com um probleminha no áudio dela. Sim, ela mandou aqui uma mensagem. Pessoal. Então, Daniel, nós estamos abertos à pergunta, né? Sim, fiquem à vontade. E, pessoal, mesmo que não venham perguntas agora, né, é natural virem perguntas ao longo das aulas acontecendo. Fiquem à vontade e deixar vocês bem confortáveis para dizer que existe uma equipe de assessoria permanente acompanhando a escola, dando suporte às professoras, acompanhando as aulas. Então, as dúvidas que vierem a surgir ao longo do processo, façam-nos saber, faça a escola ter conhecimento. A gente vai estar junto com vocês. Tenho aqui algumas pessoas do nosso time também que estão com a gente aqui. Eu vi ali a Tainá, o Otávio, que são assessores especialistas, assessores pedagógicos das escolas nesse processo. Então, fiquem à vontade, tá? Para questionarem, trazer perguntas ao longo do processo todo, tá bom? Estou por aqui ainda. É a mãe do Caio Matheus. Essas aulas, como é que vai ser estipulado? Tempo de duração? São aulas extracurriculares, né? Como que seria a didática? Material é por módulo? Tempo de duração da semana? São 2 vezes na semana? 1 hora, 40 minutos? É dentro do horário do colégio? É um horário à parte? Como que seria isso? Perfeito. A programação que vocês têm. E também a gente fica interessado em saber os valores, né, amiga? Como é que seria a aula extra, essas coisas todas. Eu que tenho 2, eu preciso saber muito. Há uma ótima notícia para você aí, Maria-Elisa, eu acho, tá? Em relação às aulas, 1 aula por semana, 50 minutos, e são aulas curriculares, tá? Acontecem dentro do horário da aula curricular, 1 vez por semana, hora-aula de 50 minutos, tá bom? E aí os demais detalhes aí sobre o que você perguntou, acho que a própria professora Priscila e a Ana, a Alexandra, podem responder com mais propriedade também.
Marilisa, até te respondi aí no chat, é uma vez por semana, está na grade curricular, todos os valores estão explicadinhos na carta de rematrícula, que vai seguir amanhã para todos os pais, através do e-mail e do WhatsApp. E qualquer dúvida, estamos aqui. Ok, obrigada. Por nada. Obrigado, Marilisa, e parabéns aí pelos meninos, tá? Super inteligentes, engajados, gostei da participação deles. Pessoal, para não comprometer, inclusive, até mesmo porque há mais novidades aqui, eu fico à disposição no chat, tá? Se houver perguntas, eu posso responder. E aí, agora eu quero, né, chamar aí a Evelyn, nossa colega, e até dizer que as aulas do pensamento computacional contribuem também para o inglês, porque no final de cada caderno de criação tem um glossário ali, Evelyn, de termos em inglês que são adotados dentro da computação, né? Então, existem muitos termos que são do inglês no original, então tem um ponto de conexão ali do pensamento computacional com o inglês também, tá? À vontade, pessoal, estou aqui à disposição. Eu posso... boa noite, é a Cláudia. Oi, Cláudia. Eu posso fazer uma pergunta? Cláudia é mãe de Lorenzo, tá? Nosso primeiro ano, e de Alexia do segundo. Ela tem uma pergunta. Pode fazer, Cláudia. Daniel, é o seguinte, o nível de dificuldade, ele vai aumentando à medida que a criança vai passando pelo fundamental? Perfeito, Cláudia, é exatamente isso. Por se tratar de uma disciplina, né, dentro da grade curricular, você precisa ter uma trilha de aprendizagem evolutiva, né? O que o aluno aprendeu no primeiro ano serve de base para o que ele vai trabalhar no segundo, e assim de maneira sucessiva, do segundo para o terceiro para o quarto. Né? Naturalmente, os alunos que estão lá no quarto e quinto ano, eles precisarão de um nivelamento nos anos iniciais da implantação, porque o aluno que está hoje no quinto ano, por exemplo, que vai para o quinto, né, em 2021, ele não teve aulas de pensamento computacional no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano atual. Então, ele começa com o nivelamento, mas cada ano existe um conteúdo diferente de forma evolutiva, tá bom? E porque eu estava vendo o seguinte, que vocês têm duas disciplinas, né? A escola vai oferecer o pensamento computacional, mas vocês têm o empreendedorismo também, é isso? Sim, Criativo. o empreendedorismo criativo é para o ensino médio. Ah, entendi. Eu achei que pudesse ser, por exemplo, uma coisa extra, que caso alguém se interessasse. Não, mas a gente trabalha, Cláudia, habilidades empreendedoras dentro do pensamento computacional. Então, dentro daqueles padrões de aprendizagem que eu mostrei ali, eles trabalham muito forte nessa ideia de desenvolver habilidades empreendedoras, né? Os soft skills dos alunos, enfim. Isso é trabalhado de forma tangenciada no pensamento computacional também. Na hora da atividade que você mostrou, eu trouxe as crianças aqui, né? Aí o Lourenço ficou encantado, que ele viu que vai ter bateria, algumas coisas para fazer a parte... Muito interessante, a parte prática, ele gostou muito. Legal, que bom, Cláudia. Fico feliz, tá? E estou à disposição no chat, tá, pessoal? Parabéns aos meninos pela iniciativa também. Legal. Pessoal, estou no chat à disposição, tá? Fica à vontade aí, Priscila e Evelyn. Tá bom, Daniel, muito obrigada, viu? Evelyn, vamos lá então? Com você agora? Vamos lá. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, ótimo. Olha, eu sempre vejo essa apresentação do Daniel, eu sempre me divirto. Eu estou querendo muito ter essas aulas, viu, Daniel? Eu vejo quantas crianças ficam engajadas e os pais também. Eu acho que é simplesmente sensacional. Eu tenho certeza que o pensamento computacional vai agregar também para as aulas de inglês e vice-versa. Eu acho que tudo faz parte aí desse novo modelo de ensino, dessa nova geração que está vindo, né? Então, com certeza aí vai agregar muito para o futuro das crianças, dos alunos aí do colégio. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar da segunda novidade do colégio para 2021, que é um sistema de ensino bilíngue que vai ser adotado pelo colégio a partir do próximo ano para o ensino infantil e para o Fundi 1.
tá? É o English Stars, o nome do sistema de ensino. Ele é um sistema de ensino da Somos Educação, que é a maior empresa de educação básica do Brasil, que tem soluções educacionais de pensamento computacional, como é o MindMakers, para o inglês, o English Stars, e também faz parte de diversos sistemas de ensino centrais do colégio, como o sistema Anglo, sistema PH, PAR, enfim. Então, é uma empresa que está trabalhando para realmente dar o suporte para as escolas, porque as escolas estão precisando aí de formação para essa nova geração, dessa garotada que está vindo, tá? Eu vou fazer minha apresentação aqui, só para eu conseguir me guiar. Eu não vou estar conseguindo ver vocês, tá? Então, vocês, como o Daniel fez, podem abrir o microfone e me perguntar, me interromper se vocês tiverem dúvidas. E no final, também, a gente vai conversar sobre algumas questões comuns aí dos pais. Estão conseguindo ver minha tela? Estamos sim, Evelyn. Perfeito. Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, vamos conversar um pouco sobre o que é um ensino bilíngue, o que é uma escola bilíngue. Então, como vocês devem ter percebido aí na cidade de vocês, no Brasil todo, nós tivemos aí um boom das escolas por procura de soluções para ensino bilíngue. Existem diversas soluções com objetivos diferentes, então é importante que a gente converse um pouco e entenda qual que é a diferença aí de cada uma dessas soluções. Primeiro, que é a solução mais antiga e que nós temos a partir dos anos 70, nós temos as escolas internacionais no Brasil. Então, isso é uma solução para ensino bilíngue. A escola internacional ela foi criada originalmente para atender filhos de expatriados. E ela segue o currículo do país de origem. Então, pensa numa família norte-americana, ou canadense, ou francesa, ou italiana, que venha para o Brasil. Essas crianças vão precisar estudar, mas essa família ela vai voltar para o país de origem, eventualmente. Então, por isso que dentro dessa escola, as crianças seguem o currículo do país de origem, a escola não responde ao MEC, e o foco não é ensinar uma outra língua, e sim ensinar em inglês, em francês, em italiano. Eles vão estar aprendendo o currículo normal do país de origem deles. A segunda solução, que também é muito popular hoje em dia no Brasil, é a escola bilíngue. A escola bilíngue, diferentemente da escola internacional, ela é feita para alunos brasileiros. E a gente tem um currículo misto. O que isso quer dizer? Que eu tenho algumas matérias em inglês, algumas matérias em português. Mas essas escolas, elas respondem ao MEC. E aqui o objetivo também não é ensinar inglês, mas sim ensinar em inglês. Então, eu tenho aula de geografia em inglês, de matemática em inglês, de história em inglês. Então, eu ensino outras matérias em inglês. E nós temos aqui a terceira solução, que é onde nós estamos aqui com English Stars, que é quando a escola regular adota um sistema de ensino bilíngue, ou então um programa bilíngue, ou inicia um projeto bilíngue dentro da escola. Então, é uma escola regular, alunos brasileiros, o currículo é brasileiro, quer dizer que vocês continuam tendo aula de geografia em português, de matemática em português, de pensamento computacional em português, e nas aulas de inglês, nós vamos ter um programa de imersão. Então, nós temos mais aulas de inglês, agora serão 3 aulas de inglês por semana. As aulas de inglês serão ministradas 100% em inglês, então, para a gente otimizar esse tempo de exposição a uma segunda língua. E as aulas são mais dinâmicas. A aquisição dessa segunda língua é feita de forma mais natural, mais orgânica. Então, o objetivo do sistema de ensino, ele não é transformar a escola numa escola bilíngue, e sim transformar o aluno em um aluno bilíngue. Então, que no final da jornada dele, ele consiga se comunicar nas 4 habilidades da língua em inglês. Então, que ele se torne um aluno bilíngue. Por enquanto, tudo bem aí, gente? Direitinho, Evelyn. Perfeito.
Então, como eu disse anteriormente, o English Stars ele é um sistema de ensino, ele está aí dentro do guarda-chuvas de soluções complementares da Somos Educação, junto com o Mind Makers aí. E aqui eu queria falar um pouquinho, por que eu falei, né, no slide anterior, por que as aulas são mais dinâmicas, a aquisição da segunda língua é feita de forma mais natural, como que isso acontece? Por quê? Quais são os nossos pilares? Qual que é a metodologia que vai levar o aluno a adquirir essa segunda língua de forma mais natural? Então, primeiro, dentro das aulas de inglês, nós temos uma metodologia de imersão. Então, o professor ele vai falar 100% de inglês, desde os pequenininhos até os mais velhos. É claro aqui, gente, que a intenção não é que nenhum dos alunos fiquem perdido, fazer um tratamento de choque aí com os alunos, não é isso. Existem diversas estratégias, os professores são devidamente treinados, acompanhados, para que os alunos consigam acompanhar a rotina de sala de aula, mesmo a aula sendo 100% em inglês. Então, muito trabalho com referências visuais, checando compreensão. As estratégias são aí diversas para que o professor consiga ser compreendido e que os alunos consigam seguir a rotina de sala de aula sem problema nenhum. Respeito ao processo de aprendizagem aí de cada aluno e um trabalho robusto nas 4 habilidades linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever. Eu não sei vocês, mas eu lembro que na minha época de escola, nas aulas de inglês, eu ouvia inglês, até lia um pouquinho, quase nunca escrevia, mas eu não me lembro de nenhuma vez ter falado inglês nas aulas de inglês na escola. Então, é a mesma coisa que você colocar o seu filho na aula de piano e falar, olha, você vai assistir o professor tocar piano 3 horas por semana. Ele não vai aprender a tocar piano se ele não tocar piano, se ele só ver. Então, quando a gente fala de habilidade de natação, de música e de idiomas, a gente precisa ter a parte da prática e a gente precisa equilibrar o ouvir, o falar, o ler e escrever para que o aluno consiga se desenvolver de forma integral e que realmente faça sentido o aprendizado dessa segunda língua para ele. Um segundo pilar aqui da nossa metodologia é o trabalho com CLIO. CLIO é um anagrama para conteúdo e língua integrado. O que isso quer dizer? Ele é diferente do ensino tradicional da língua, porque antigamente, de uma maneira mais tradicional, a gente ensinava a língua da forma para o uso. Então, acho que vocês devem lembrar das aulas de inglês, que a gente ficava sempre decorando o verb to be, e ficava decorando listas de vocabulário, ou a gente traduzia frases, e a gente nunca tinha oportunidade de usar a língua. Então, era sempre da forma e nunca chegava para o uso. A intenção de uma abordagem através de conteúdo, uma abordagem bilíngue, é que a gente faça exatamente o contrário. Então, que a gente, de fato, use a língua e depois, claro que o aluno vai entender que é um tempo verbal, o que é substantivo, o que é adjetivo, mas que primeiro ele tem a oportunidade de usar a língua para depois colocar ela nas caixinhas da estrutura. O trabalho em outras áreas do conhecimento em inglês. Então, aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar esse trabalho de CLIO, eu vou dar um exemplo de uma atividade do 3º ano. No 3º ano, nós temos um livro paradidático de leitura que chama Measure the Weather. Tem artigos, textos sobre condições climáticas ao redor do mundo. E tem um dos textos que fala de graus Celsius e graus Fahrenheit. Muito bem, numa aula tradicional de inglês, nós leríamos o texto, iríamos esclarecer dúvidas de vocabulário, de repente falar alguma coisa de gramática, ponto final. O que nós vamos fazer numa aula com uma abordagem CLIO? Depois da leitura do texto, esse livro é deixado de lado e os alunos vão construir um termômetro que faça a medição de temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit. É um projeto a partir daquele texto. Ah, mas isso vai substituir a aula de ciências? Não. Ah, e se o professor quiser abrir o mapa mundi e mostrar quais países usam graus Celsius, quais países usam graus Fahrenheit?
Ótimo, perfeito. Acessando ali o conhecimento de geografia. Ah, mas isso substitui a aula de geografia? De forma alguma. É apenas a gente acessa uma área do conhecimento dentro das aulas de inglês, com o objetivo de fazer o uso da língua mais contextualizado, tá? Então, é nessa interação de projetos, de outros conteúdos, é que a gente vai aprender e praticar o inglês. E aqui, andando junto com o Clio, nós temos um outro anagrama que é STEAM, que é um anagrama para ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que anda aí de mãos dadas com o Clio, porque também vai acessar essas áreas do conhecimento para guiar o aprendizado. Isso faz com que a aprendizagem seja mais experimental, mais mão na massa, que os alunos tenham mais poder sobre o seu aprendizado, processo criativo, resolução de problemas e formação de líderes para o século XXI. Como o Daniel falou aí para a gente, né, esse pensamento computacional, pensar no formato, pensar nos esquemas, resolução de problemas. Quando eu estou em um grupo, discuto com o meu grupo como eu resolvo aquele problema, como eu chego naquele tesouro. Esse trabalho... Vai ser a parte. Oi? Aham. Tem alguém É falando? no horário de aula, mas... Não. O microfone está aberto só. Então, esse tipo de aprendizagem através de projetos, ele vai guiar também as aulas de inglês para que o aluno tenha uma experiência mais contextualizada da língua. Um outro pilar da nossa metodologia é o trabalho com as competências do século XXI. Então, as competências do século XXI são competências socioemocionais que estão totalmente alinhadas ao que a nova BNCC traz, que é o documento base aí para a educação no Brasil, que é a base nacional do Brasil. E a experiência da sala de aula, ela transcende o aprendizado da língua inglesa. Então, o aluno, além de aprender inglês, ele está ali numa aula mais envolvente, mais contextualizada, e eu também vou estar desenvolvendo essas competências socioemocionais no meu aluno. Então, essas competências, elas são divididas em habilidades, em caráter e meta-aprendizado. Então, eu tenho habilidades como criatividade, pensamento crítico, comunicação, colaboração. É claro que, dependendo da idade da criança, eu vou trabalhar mais uma competência ou outra. Os alunos menores, 3, 4, 5, 6 anos, eles estão com um trabalho muito forte de curiosidade, de criatividade, mas eles ainda não estão no momento de desenvolver atenção plena. Pedir demais para uma criança de 3 anos que ela tenha atenção plena, né? Os pais não vão me deixar mentir aí. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer mais aí para o final do Fundamental 1 e no Fundamental 2, tá? Então, dependendo da idade da criança, eu vou trabalhar com essa competência do século XXI. Tudo isso está guiado para o professor no planejamento de aulas, tá? Então, está indicado, professor, nessa atividade, você está trabalhando com pensamento crítico, observe isso, isso e isso, desenvolva isso, isso e isso. Então, isso está indicado para o professor como que ele vai desenvolver em sala de aula essas habilidades. Então, o English Stars, ele é um sistema, né, de ensino, ele é o resultado de um trabalho pedagógico e acadêmico de responsabilidade, conta com especialistas em educação, neurolinguística e aquisição de uma segunda língua, por crianças e adolescentes. Isso tudo é agregado a uma metodologia de sucesso dentro da escola regular. Então, vendo essa demanda aí da escola regular por um programa de ensino bilíngue, uma abordagem bilíngue e, de fato, um inglês eficaz, que as crianças gostem, se envolvam, uma aula dinâmica, uma aula para que o inglês pare de ser aquele trauma que as pessoas não gostam, que as pessoas não aprendem. Então, é nesse sentido que a Somos traz todo esse conhecimento aí, todo esse plano de aula fechadinho, essa capacitação de qualidade para os professores, para que essa metodologia seja implementada na escola regular e para que as crianças, de fato, se apaixonem pelo inglês e consigam aprender inglês e vivenciar a língua para o que elas quiserem, né? Para
estudar fora, para jogar um jogo, enfim, para o que elas precisarem aí no futuro. Com relação ao nosso material didático, nós temos aí a coleção dos Little Stars, que é a coleção para o infantil, e a coleção dos Stars, que é o Fundamental 1. Temos também o Upper Stars para o Fundamental 2, mas aí para o colégio, para 2021, nós começamos com o infantil e com o Fund 1. Então, aqui nós temos o Student's Book, Workbook. Aqui para o Fundamental 1, eles sempre têm um livro paradidático. E aqui também eles vão ter acesso a uma plataforma gamificada, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, os alunos, eles recebem os livros da editora Macmillan, é uma editora reconhecidíssima, especialmente para livros didáticos de inglês para crianças e adolescentes. Então, vocês vão ver que no final do ano o livro está em frangalhos, assim, porque os alunos realmente levam para fora da sala de aula, usam, recortam e colam. Então, é um livro que o aluno usa muito. E além dos livros da editora Macmillan, existe um guia para o professor, um manual para o professor. Então, dentro de uma aula de 50 minutos, de repente o professor usou o livro 1, 2 vezes, e ele tem um leque de outras atividades dentro da aula, como jogos, como projetos, músicas, que de repente não estão ali no livro didático, mas que também compõem a aula. Tudo isso para que a aula fique dinâmica, divertida, e para que as crianças sempre tenham um novo estímulo a cada 10 ou 15 minutos da aula, para que eles estejam todo momento engajados, de fato, na aula. Essa é uma novidade que eu tenho certeza aí que os alunos vão amar, que é a plataforma gamificada do English Stars. Então, eu não preciso nem dizer o quanto esse tipo de atividade apela aí para as crianças. Elas gostam muito, elas gostam de estar ali nas plataformas, né? E essa plataforma, ela é 100% segura, ela está dentro da plataforma plural da Somos. Então, o professor, a coordenação consegue acompanhar o desenvolvimento dos alunos através dessa plataforma, e os jogos, eles estão diretamente ligados ao conteúdo e ao nível English Stars. Então, ele vai complementar o que o aluno está aprendendo em sala de aula. Tem muitos exercícios, o aluno pode aí acessar, meia horinha por dia, ele consegue jogar e complementar esse trabalho que está sendo feito em sala de aula. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos de cada um dos segmentos do English Stars, porque eu sei que, enquanto pais, existe uma certa ansiedade, né? Quando a gente tem um novo programa bilíngue, enfim, especialmente para as crianças menores, porque elas são incrivelmente rápidas e elas já vão começar a falar inglês. Então, a gente quer filmar, quer mandar para o grupo da família e quer falar. Então, existe uma ansiedade. Então, acho que é importante a gente conversar em cada bloco que momento do processo que os alunos estão, o que eu devo esperar desse aluno daquela idade. Então, quando eu falo dos Little Stars, que 3, 4 e 5 anos, que é o bloco do infantil, eu tenho como objetivo expor esse aluno e desenvolver a compreensão oral desse aluno. Então, é importante que esse aluno entenda o que a professora fala e participe ativamente da aula. Então, ele vai entender, vai decodificar ali na cabeça dele, todas as vezes que a professora chega, fala aquele monte de coisa estranha, faz assim, é porque é para eles sentarem em círculo, porque vai ter a hora da história. Todas as vezes que ela fala aquele monte de coisa estranha e faz assim, é para formar uma fila, porque nós vamos fazer um jogo lá fora. E com o tempo, esse monte de coisa estranha vai sendo decodificado e ele vai adquirindo uma segunda língua. Então, o meu objetivo, é claro que as crianças vão falar algumas palavras, vão cantar musiquinhas, vão falar até algumas frases, mas o objetivo aqui do ensino infantil é que eu desenvolva a compreensão oral nos alunos, é que eles entendam e participem ativamente das aulas.
Então, em termos gerais, o segmento foca na exposição do aluno a uma segunda língua. Quando nós vamos para o segundo bloco do Fundamental 1, é um bloco mais longo, então eu tenho o primeiro e o segundo ano, que é quando os alunos estão sendo alfabetizados em português, que ele vai aprender os sons das letras em inglês e pequenas palavras. Então, é quando ele identifica que uma letra tem esse som em português e tem um som diferente em inglês. Então, é quando ele consegue fazer essa ponte. Essa palavra fala assim em português, fala assim. É quando ele, de fato, percebe que existem duas línguas diferentes. Isso tudo enquanto ele está sendo alfabetizado na língua materna. Ele não é alfabetizado em inglês, ele é alfabetizado em português. E a partir do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto ano, é onde eu vou construir a base do inglês. Então, ele vai passar pelos principais tempos verbais. Então, ele vai aprender a falar de rotina. Toda terça e quinta eu faço isso, todo sábado eu faço isso, todo mês eu faço isso. Depois ele vai aprender, vai passar pelo passado. Então, o que eu fiz no fim de semana passado, nas minhas férias passadas, e vai falar de futuro. Então, ele vai passar pelos tempos verbais mais simples, ali no Fundamental 1, e construir toda a base do inglês. E aí, sim, no Fundamental 1, o meu foco é a produção oral do aluno. Eu vou dar ferramenta para esse aluno para que ele, de fato, fale inglês no Fundamental 1, ali a partir do terceiro ano. Quando nós vamos para o Fundamental 2, ele já tem essa base do Fundamental 1, então o meu foco é desenvolver um uso da língua mais sofisticado. Então, eu vou trabalhar estratégias de leitura e escrita, fluência oral, identificação de intenções. Então, em termos gerais, foca na produção escrita autônoma e na estratégia de leitura. Então, é quando ele vai ter toda aquela ferramenta para, de fato, produzir um texto, ler, identificar naquele texto quais são as palavras-chave, como eu faço uma leitura rápida, como eu interpreto aquela intenção daquele texto. Isso vai ser feito lá no Fundamental 2. Agora, pessoal, eu preparei algumas perguntas e respostas que os pais normalmente nos fazem, e claro que vocês podem me interromper, e se vocês tiverem mais perguntas além disso, é importante que a gente converse. Então, em quanto tempo meu filho, minha filha estará falando inglês? Então, como a gente falou, cada bloco, cada estágio tem o seu objetivo. Lá para o infantil, eu quero que esse aluno compreenda a segunda língua. Lá no Fundamental 1, eu desenvolvo a oralidade, então eu tenho até o quinto ano para que esse aluno fale uma base de inglês, e no Fundamental 2, ele já tem essa base construída. Mas, gente, de verdade, nada melhor do que a boa e velha conversa. Se você tem alguma dúvida, se o seu filho... Não é uma questão de comparação com outros alunos da turma, mas se ele está se desenvolvendo da forma esperada, se ele está participando das aulas, se ele está feliz nas aulas, nada melhor do que ir para a escola ou ligar e conversar com o professor, com a coordenação. Eles vão saber te informar e vão conseguir te identificar o que você pode ajudar, se está de acordo, se não está de acordo. Então, sempre quando você tiver dúvida com relação a ele já deveria estar falando, não está falando, vamos conversar com a escola. É sempre bom a gente esclarecer. Mas nós temos aqueles exemplos, né, aqueles objetivos de cada estágio para seguir. Meu filho tem 4 anos e ainda não está falando nada. Será que ele está aprendendo? 4 anos a gente está lá no ensino infantil, então sim, ele está aprendendo. Da mesma forma como você fala 14 horas por dia com o bebê, ele só vai falar depois de 1 ano, mas ele está aprendendo, está entendendo tudo. Então, ele está construindo a linguagem, da mesma forma que a criança de 4 anos está construindo ali a compreensão da segunda língua. Como meu filho, minha filha irá entender uma aula que é ministrada 100% em inglês? Como eu falei, o nosso objetivo nunca é deixar nenhuma criança perdida
ou que ela vai ter que aprender ali, ó, vamos jogar a criança na piscina para ela aprender a nadar. Não é assim, tá? Existem diversas estratégias. Nós fazemos muito uso de referências visuais. A compreensão da atividade é sempre checada. Então, se eu estou explicando para eles que eu sempre vou modelar a atividade. Se eu estou explicando, por exemplo, que eu tenho 3 crianças e 3 lugares, eu preciso ligar a criança onde ela mora. Então, eu vou lá explicar a atividade, vou fazer um item com eles, vou perguntar para um dos alunos, o que a gente tem que fazer? Esse aluno vai falar. Então, depois que eu fizer todos os passos da instrução e ter essa compreensão checada dos alunos, é quando eles vão, de fato, fazer. Então, nenhuma instrução fica sem ser checada e sem ser modelada pelo professor, para que a criança consiga entender uma aula 100% em inglês. Isso é prioridade, instrução para a gente é prioridade. Como eu irei saber se meu filho ou minha filha está aprendendo? Eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação, mas ir buscar seu filho, sua filha na escola, aí você pergunta, como foi a aula? Daí ele fala assim, foi legal. O que você fez? Um monte de coisa. Então, às vezes, é muito difícil ali arrancar deles o que eles estão aprendendo. Então, eu acho que é legal você mesmo acompanhar a lição de casa. Você não precisa fazer a lição de casa com seu filho, mesmo porque, às vezes, ele vai saber mais inglês que você. Mas é legal você sentar do lado, falar o que você está aprendendo, como fala essa palavra aqui em inglês, dá uma olhada no livro, se o livro está feito, acompanha, mostra interesse, faz perguntas mais curiosas, do tipo, teve alguma coisa muito engraçada que aconteceu na aula de inglês? Você fez algum trabalho de artes na aula de inglês nessa semana? Então, de repente, fazendo perguntas mais específicas e com o acompanhamento da lição de casa, um indicativo para você perceber o que ele está aprendendo, se ele está aprendendo. E, de novo, qualquer pergunta, conversa com o professor, conversa com a coordenação, que eu tenho certeza que eles vão estar super abertos aí para conversar sobre o progresso de cada um dos alunos. Tem mais alguma pergunta? Algo que ficou... Algo que não ficou explicado aí para vocês, pessoal? Como que eu falo que eu quero perguntar? Oi, eu quero perguntar. Oi, Maria Cecília. Vamos lá. É você mesmo? É a vozinha, porque eu não estou vendo. Pode fazer sua pergunta. Como que eu ligo? Peraí, que eu estou apanhando aqui. Eu estou com o celular do meu marido. Peraí, só um pouquinho. Mas está dando para te ouvir. Dá para te ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. É Flávia, né? Hã? É porque está com o nome de Flávia? Não, mas... Frederico. Está no celular do Frederico. A voz é de Maria Cecília. Tá, então, mas é a Maria Cecília que está falando. É o seguinte, eu sei que toda aula de idiomas tem um complicador. Por quê? Crianças que são completamente menos auditivas e mais tímidas têm dificuldade em falar a primeira vez, participar de uma aula por essas questões. Primeiro, porque eles não têm tanta habilidade auditiva, eles são mais sinestésicos, são mais visuais. E segundo, por serem tímidos. Eu estou falando isso de cadeira porque eu sou professora de italiano. E quando você me diz que aí tem um sistema de educação bilíngue e me diz que as aulas serão todas em inglês, aí eu tenho algumas questões. Primeiro, que eu já tenho filhos em escolas assim que se apresentam como escolas que ensinam inglês há algum tempo. E eu já tive que conversar com uma das professoras e ela me disse, nós temos um problema no Brasil, porque os pais desses filhos, alguns não compreendem nem o que tem que ser feito. Então, a gente tem que usar muita tradução. E a minha questão é essa, por que usa tradução? E nas aulas atuais deles ainda há muita tradução. Então, eu queria saber
esse treinamento dos professores e depois a averiguação de que não está acontecendo tradução, porque sempre a gente fica esperando a aula sem tradução e sempre vê a tradução. Até por uma questão, eles são pequenos, eles são isso, eles são aquilo. E segundo, as aulas terão um tempo maior ou terão menos alunos na sala? Como que seria, na prática, esta aula toda em inglês? Porque eu sei que isso não é simplesmente assim, isso funciona. Quais foram as questões que apareceram em outras escolas, já que essa é a primeira vez que vai ser aplicado, para que isso a gente veja uma coisa assim mais real. Não, isso vai acontecer em que tempo, em que momento? Por exemplo, eu tenho um filho que vai para o 4º ano, o ano que vem, e um que vai para o 1º. Eles não terão feito a parte introdutória da educação infantil. Quando você deu o exemplo assim, a professora fala alguma coisa para a aula a hora da música. Isso, aí sim eu realizei. Mas quando se trata de crianças que já leem, que já estão acostumadas a querer ver, e a gente tem que tirar isso deles quando a gente está dando aula de idiomas, diz, não, esquece o que vocês estão lendo, o que estão vendo, para ouvir, que é a parte mais difícil. Como que isso acontece na prática? Quais são os problemas que vocês tiveram em outras escolas, ou se não teve, como que seria isso? Tá, eu acho que tem várias questões aí que você traz, tá, Flávia? Primeiro, os professores, eles são capacitados pelo sistema, tá? E existe um acompanhamento através de assessoria pedagógica. Então, nós vamos até o colégio, a gente assiste a aula, desenvolve um plano de ação. Os professores, eles são capacitados no começo do ano e são desenvolvidos ao longo do ano, tá? Então, eles estão constantemente sendo capacitados para que eles consigam se apropriar da metodologia. Com relação à tradução, numa abordagem bilíngue, a gente não faz uso de tradução, então a gente pode usar algumas frases em português para checar a compreensão. Por exemplo, se ele está mostrando uma atividade que tem um menino e uma menina e eles estão no parque chupando sorvete, aí a professora vai falar assim em inglês, tudo em inglês. Olha, o que vocês conseguem ver? Um menino, uma menina, o que eles estão fazendo? Eles estão chupando sorvete. Aí ela fala em português. Aí eu adoro sorvete de chocolate. Então você viu que ela não traduziu tudo que ela falou, mas ela fala uma frase em português para checar a compreensão, para que eles se situem do que eles estão fazendo, né? Do que eles estão observando ali, tá? Isso acontece em alguns casos, e isso é recomendado em alguns casos. Na maior parte, especialmente para as crianças menores, até o 2º ano, não existe necessidade nenhuma de tradução. Mesmo porque a rotina de sala de aula é mais simples, os exercícios são para circular, para ligar, para contornar, enfim, são instruções simples que não precisam de forma alguma do uso da tradução, do português. Com relação aos alunos que não pegaram o início da jornada do programa, que estão ali no 4º, no 5º ano, o conteúdo até o Fundamental 1, ele é cíclico. Então, ele é um conteúdo que vai e volta. Então, ele passou por determinados temas no 3º ano, vão voltar no 4º ano, vão voltar no 5º ano e vão voltar no Fundamental 2 também. Então, o aluno, ele consegue acompanhar, mesmo não tendo a base do inglês, porque é um conteúdo que ele vai e volta na própria aula, no próprio ano e em outros anos. Com relação ao que você falou no começo da sua fala, que eu achei muito interessante, eu concordo com você, Flávia, eu acho que a gente precisa, quando a gente tem um planejamento de aula, pensar nas crianças que são auditivas, pensar nas crianças que são sinestéticas, pensar nas crianças que são visuais também, né? As crianças que aprendem através da referência visual, e o planejamento de aulas precisa contemplar todas essas crianças. É por isso que eu tenho diversos estímulos, diversas atividades, para que todos os alunos consigam aproveitar e consigam aprender o idioma. Não é porque a criança ela é auditiva ou que aquela criança ela é visual, ela nunca vai conseguir aprender o idioma. Ela vai, se o planejamento de aulas contemplar a inteligência dela também.
Então, é preciso que a gente contemple. As aulas, com a turma regular, eu tenho 3 aulas de inglês por semana, então eu tenho aí um tempo a mais, né, meninas? Vocês tinham 2 aulas, agora vão para 3? Não, tinham 4 aulas por semana. Evelyn, no infantil a gente tinha uma aula. Tá. No presencial, no ensino fundamental, a gente tinha 5 aulas por semana. Hoje, no remoto, eles estão com menos por conta desse tempo que eles conseguem ficar na frente do computador. Então, serão 3 aulas aí por semana. E as aulas elas vão ser ministradas 100% em inglês e a gente não vai fazer, tá, Flávia, o uso da tradução. Então, isso não faz parte da metodologia e isso vai ser desenvolvido nos professores com observação de aula, com capacitação, com desenvolvimento deles, tá? Não sei se ficou algum ponto que você falou aí que eu não consegui. É só uma questão. Com a mesma quantidade de alunos na sala? Sim, com a mesma quantidade de alunos na sala, tá? Vou te falar, é um desafio para esses professores, mas você está dizendo que funciona, eu vou acreditar. Ó, eu vou te tranquilizar um pouco, tá, Flávia? Ele é um sistema que ele está presente aí, né? Até este ano nós estamos em 150 escolas, então para o ano que vem nós já temos mais 100 e tantas escolas para começar, e eu não vou falar para você que não existe desafios, tá? Sempre quando a escola toma a decisão de ter um ensino mais forte, implementar um sistema que vai exigir mais do professor e do aluno, nós vamos encontrar desafios. Não vai ser tudo tão simples. Mas a gente tem a experiência aí das escolas que o sistema realmente funciona, que as crianças principalmente gostam de aprender inglês. Então, numa aula que a gente tem projetos, engajamento dos alunos, como você falou, os alunos são diferentes. Eu tenho uma aula, uma turma com 30, com 40 alunos, eu vou fazer trabalhos em grupo, cada aluno vai contribuir com o que ele consegue dentro daquele grupo, entende? Então, ali eu vou ter que direcionar o olhar do professor para como ele vai olhar e puxar cada um dos alunos. Ele não vai ter oportunidade, numa turma de 40 alunos, de observar todos os alunos, todas as aulas, mas ele vai ter um guia de como observar essa quantidade de alunos nessa aula, na próxima aula um outro grupo, tá? Para que a gente consiga observar e desenvolver e fazer com que os alunos pratiquem, que todo mundo tenha a oportunidade de falar, ouvir, ler e escrever em inglês, tá? Mas não vou dizer para você que não vai ter nenhum desafio, vão ter muitos desafios, mas toda vez que a gente toma uma decisão de melhoria, a gente precisa também encarar os desafios de frente. Tá bom. Boa noite, Flávia, eu sou mãe de Maria Clara do 2º ano. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque no meu conceito de bilíngue é aquele onde todos os funcionários da escola dominam o idioma e também de ser aplicado em outras disciplinas. Então, eu vou aprender matemática em inglês, vou aprender geografia em inglês. Então, isso não ficou claro para mim que vai acontecer, entendeu? Perfeito, perfeito, Flávia. Então, nós temos 2 cenários, né? Nós temos as escolas bilíngues, que é exatamente isso que você me disse, que é quando a escola, o ambiente da escola é inglês. Então, a secretaria fala inglês, a portaria fala inglês, aí ele tem uma porcentagem de aulas em inglês e uma porcentagem de aulas em português, tá? Isso é uma escola bilíngue. E nós temos o cenário que nós estamos falando agora, que é da implantação de um sistema de ensino bilíngue, ou de um programa bilíngue, ou de um projeto bilíngue. Isso ocorre quando a escola regular, a escola básica, contrata um sistema de ensino, e dentro das aulas de inglês a gente trabalha com essa abordagem bilíngue, que é uma abordagem através de conteúdos, através de projetos, através da prática, mas isso dentro da aula de inglês, tá? Então, as aulas de geografia continuam sendo em português, de matemática em português.
Assim, não muda muito do cenário, lógico que a metodologia são diferentes, mas não muda muito do cenário que a gente já tem hoje, porque a escola já trabalha todos os dias com aula de inglês, como a direção acabou de comentar. Então, assim, eu acho que eu fui com uma expectativa maior. Tá, com certeza, com certeza. E isso, na verdade, é uma grande vantagem do colégio de vocês. Vocês já têm um histórico e vocês já tratam o inglês com muita importância. Isso vai ser muito mais fácil quando você implementa um sistema de ensino bilíngue, tá? Então, existe uma diferença na metodologia e na abordagem. É diferente de um curso de línguas, e aqui, Flávia, não é nem falando o que é melhor, o que é pior, o que funciona, o que não funciona. Eu aprendi inglês com escola de idiomas, de rua, tá tudo certo. Tenho certeza que muita gente aprende ainda. Mas a intenção aqui é que dentro da escola regular as aulas sejam mais contextualizadas e o processo seja mais natural. E que todo mundo, de fato, aprenda inglês e seja bilíngue com o inglês da escola regular. Então, é uma diferença de metodologia, mas o que me deixa muito tranquila aí no histórico do colégio de vocês é que vocês já dão essa importância para a língua e já vêm construindo um cenário de inglês aí bem favorável para a implementação de um sistema, tá? Tá. Aí agora as meninas respondem, eu fiquei em dúvida, porque hoje o fundamental tem 5 tempos de aula, né? Aí estão falando de 3 tempos, eu acho que as meninas, acho que a Ana Cecília, a Alexandra e a Priscila, acho que pode esclarecer melhor. Então, Flávia, como a Evelyn acabou de colocar, a nossa intenção é que as aulas sejam mais dinâmicas, mais contextualizadas, que desperte mais ainda o interesse do aluno. Nós estamos diante de um cenário em que provavelmente nós teremos o ensino híbrido. Então, nós precisamos de ferramentas e de um sistema de ensino que nos ajude, nos apoie, para que essas crianças continuem motivadas com a outra língua também. Então, por isso, nós vamos buscar o English Stars, porque existe uma empresa, né, que trabalha, que é especializada nesse projeto bilíngue. Então, o que vai ser modificado é exatamente para dar maior sustentação a esse novo futuro, essa nova realidade que nós estamos enfrentando. Não, tá jóia. O inglês, assim, aqui na minha casa faz muito sucesso, né? Tem gente que fica esperando e tudo mais. Eu acho que com essa mudança, acho que vai continuar daí para melhor. Que bom. Exatamente, a expectativa é essa. Maria Elisa, se eu for ter 5 aulas de inglês, o custo disso ele aumenta muito mais, porque existe hoje um outro sistema de ensino, não é só um livro didático. Existe todo um acompanhamento pedagógico, de coordenação, de treinamento, antes que esse ano não existe. Isso, e gente, além das aulas, né, de inglês regulares, a gente tem a plataforma gamificada, que é uma forma do aluno manter o contato com a língua muito mais tempo do que ele tinha, e além disso tem uma outra plataforma de jogos, que é a plataforma da Macmillan, que vocês recebem um acesso que fica na contracapa do livro. Então, além das aulas, eles têm muitas ferramentas para explorar o inglês relacionado com o conteúdo que eles estão aprendendo em aula, para além das aulas aqui, tá? Agora, Evelyn, um comentário. Eu aprendi inglês também em escola de idiomas, numa fase mais adulta e tudo mais. Eu fico muito preocupada com o ouvido, né? Com o som das crianças, porque eu acho que nessa fase é mais importante entender do que escrever, né? Aí não sei como a metodologia vai trabalhar isso e tudo mais, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Eu não sei se mudou alguma coisa e tudo mais. Flávia, eu acho que tem a gente vem repensando muito sobre o ensino da língua, né? A gente tinha uma impressão, pelo menos quando eu estava na escola, e eu ouço de crianças até hoje, né, de adolescentes hoje, porque é aquela impressão que o inglês precisa ser perfeito para eu falar. Então, a criança nunca consegue praticar porque ela fica naquela coisa que enquanto eu não falar a pronúncia perfeita, ou que essa pronúncia é mais correta do que aquela, é mais bonita do que aquela, tal, e a gente começa a entender que a língua é comunicação.
Então, o aluno, por exemplo, claro que do professor, ele vai sempre emitir o exemplo, o formato ideal, né? Então, ele vai falar a frase inteira em inglês e tal. Mas o aluno do 3º, 4º ano, você pode ter certeza que ele vai falar: "Ai, teacher, hoje nós vamos play a game outside?" Aí, eu como professora, eu não vou corrigir esse aluno. "Ai, olha, você misturou inglês e português." Ele está usando os recursos que ele tem, que chama até translanguaging, né? Que ele é o recurso que ele tem para se comunicar. Ele misturou inglês, misturou português e tal. Isso não é um erro, é um processo. Então, hoje em dia, a gente enxerga muito mais o processo, a aquisição de língua como processo, e não como acerto e erro, tá? Então, a intenção é que mesmo as crianças vivenciem, aprendam, e eu acho que a sua preocupação é muito legítima mesmo, deles ouvirem, deles terem um exemplo ideal aí do professor, mas que eles vão se comunicar da forma deles, eles vão passando por isso e vão se comunicar. Tá, joia, obrigada. De nada, imagina. Para que tenha, ó, eu também sempre achei um diferencial da escola oferecer inglês diário. Cíntia, isso apesar das 3 aulas aí formais de inglês, como eu disse para vocês têm muita oportunidade aí de exposição e de carga horária extra para os alunos praticarem inglês através das plataformas, tá? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí dessa característica mais híbrida, eu tenho certeza que eles vão ter mais horas de inglês do que eles tinham nesse ano. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém queira se manifestar? Aproveitar para estar tirando a dúvida com Evelyn. No chat aí, Cecília está respondendo, Evelyn também está respondendo, né? Cecília, lê alguma palavra? Eu queria agradecer aos participantes, a você, Evelyn, ao Daniel, né, por nos darem as boas-vindas, né, e explicar um pouco sobre como vai acontecer, o que vai acontecer, as grandes inovações para o ano de 2021, e dizer que é uma alegria muito grande e nós estamos com uma expectativa muito alta para todas essas parcerias e tenho certeza que os nossos alunos vão brilhar. Muito obrigada a vocês, pais, pela participação. Muito obrigada. As avaliações. Desculpa, vamos lá. Oi. Tem uma duvidazinha aqui que eu vi que a Flávia perguntou sobre as avaliações. Eu vi um comentário anterior, até ela falando que é do 1º ano e que nesse momento não está tendo a avaliação, mas a avaliação no processo de prova, porque a avaliação do 1º ano é constante, né? Então, é muito através das dinâmicas que acontecem na sala de aula. Então, aí você poderia estar tirando essa duvidazinha, como que se trabalha agora no 1º ano? Claro, vamos lá, gente. Olha, a aquisição de língua ela é um processo, então a gente precisa ter uma avaliação processual também, tá? Então, para o infantil, nós temos, o infantil e o 1º ano, nós temos um formulário, é uma avaliação formativa, então que o professor vai observar a turma num quadro fechado de atividades com algumas aulas e vai fazer anotações. Então, ele vai identificar o que o aluno consegue fazer. Ele consegue interagir, falar bom dia, boa tarde, meu nome é, eu tenho tantos anos, ele consegue identificar as palavras, o vocabulário que foi trabalhado durante aquele planejamento, ele consegue cantar a música que foi trabalhada naquele planejamento. Então, esse é um formulário formativo, tá? A partir do 2º ano, nós temos 2 avaliações formais do English Stars. Uma no 1º semestre e uma no 2º semestre, que são os Standard Tests. Esse é um teste de múltipla escolha, ele é um teste diagnóstico para a escola e para nós também do English Stars, para a gente identificar a nível nacional aí, se os alunos estão absorvendo aquele planejamento, se tem algum ponto que a gente precisa prestar mais atenção, enfim. Além disso,
todos os estágios, do infantil até o Fundamental 1, existe um formulário individual do aluno que é preenchido a cada planejamento, para a gente acompanhar esse desenvolvimento do aluno, tá? Tudo isso os pais têm acesso através de reunião de pais, enfim, eles conseguem observar essa evolução do aluno. Fica claro, Flávia? Acredito que Oi. Desculpa, fica claro sim, obrigada. É porque, como a Priscila falou, meu filho está no primeiro ano, ele começou esse ano, né, o fundamental, e realmente não está tendo prova, né, por conta dessa questão remota e tal, mas é lógico que eu imagino que a avaliação seja feita e vocês, né, consigam saber se as crianças estão aprendendo ou não. O que eu ia perguntar outra coisa agora é se você sabe se alguma escola em campus oferece esse sistema a partir do Fundamental 2, porque a Sagrada acaba no quarto ano, né? É quarto ano, quinto ano, gente? Quinto ano. Então, se alguma escola em campus tem esse sistema, se oferece, teria como ter essa continuidade. Não tem nada a ver com a reunião, né? Mas, enfim, é só para saber mesmo. Sim. Não, em campus não tem mais nenhuma outra escola que usa ainda o English Stars, tá? Para o Fundamental 2. Mas eu acho que seria interessante você procurar uma escola do Fundamental 2 que oferece algum tipo de programa bilíngue, né? Ou vou falar com os nossos consultores comerciais, que eles precisam aí bater nas escolas de campus. Isso! Continuar. Tá? Porque as meninas já disseram que elas não têm condição de abraçar o Fundamental 2, né? Porque aí é coisa demais. Mas, enfim, a gente, quer dizer, meu filho vai estar no primeiro ano ainda, eu sei que tem tempo ainda, mas, de qualquer forma, é uma coisa que a gente... Até lá elas mudam de ideia. Obrigada, parabéns pelo sistema aí e boa sorte para a gente. Boa noite. Obrigada, para nós, Flávia, obrigada. Tá ótimo, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que é super difícil aqui a gente achar um tempinho para estar todo mundo reunido por aí quase 2 horas. Então, eu agradeço de verdade mesmo vocês ficarem para ouvir, para a gente bater esse papo. Obrigada, gente.